unhas. Olá, como é que vocês estão? Por aqui tem estado calor porque estamos a chegar ao verão e aqui o calor começou assim de repente. Quase não tivemos primavera, mas estamos a ter um início de verão quente, com dias bem quentes de 30 graus, acima dos 30 graus em algumas zonas do país, como o Alentejo e o Algarve. Aqui está assim uma temperatura tem estado uma temperatura de 25 graus, 30 graus, mas tem-se sentido aqui bastante calor. Eu hoje venho partilhar aqui convosco alguns livros que estou a ler, agora no mês de junho, comecei a ler no início do mês, e também algumas séries que eu tive a ver. Então, no início do mês de junho, eu comecei com a leitura de Odisseia, de Homero, e aqui, está aqui, é uma leitura que está a ser feita no mês de junho, no Clube Clássicos de Leitura, do Contém Livros e Pão, do meu site e blog, do Contém Livros. E também comecei aqui. Bom, aqui não comecei esta leitura, mas li um conto deste livrinho aqui muito antigo, que é Os Contos de Shakespeare. Ele já não tem a capa original, porque já é muito antigo e já se perdeu pelo caminho, mas eu li aqui o Otelo e gostei muito, ou melhor, reli. Foi uma releitura, eu já tinha lido há muitos anos este livro de contos de Shakespeare. Tem aqueles contos mais conhecidos, não é? Romeu e Julieta, o Otelo, etc. Está aqui o Otelo. Eu gostei tanto. Gostei tanto deste conto. E este livro é antigo, era de Moçambique. Isto foi uma amiga que era do pai dela, e uma vez emprestou-me, quando eu tinha aí uns 14 anos. Ela emprestou-me um livro, eu gostei tanto, e depois eu não lhe queria devolver o livro, eu gostei tanto do livro. Depois ela disse, vou perguntar ao meu pai se não se importa que tu fiques com o livro, que o livro é dele. Então ela perguntou ao Sr. Francisco, e o Sr. Francisco não se importou que eu ficasse com o livro, então eu fiquei com o livro. Não sei se a minha amiga Paula se lembra, mas eu gostei muito. Não sei se vocês conhecem o Otelo. E também comecei a ler aqui este livrinho, The Catcher in the Rye, a novel by G.D. Salinger. Não sei bem como se diz aqui o nome do autor. É um clássico americano e é sobre um adolescente que conversa connosco, como se nos estivesse a contar o que ele pensa no seu dia-a-dia, em determinadas situações em que ele está com os seus colegas na escola e coisas assim de adolescência, não é? E é interessante porque é muito característica a forma como ele escreve. É muito americano e eu creio que isto se passa perto da zona, no estado de Nova Iorque e perto da cidade de Nova Iorque.
E então ele tem uma forma de falar muito, muito com um sotaque e com uma forma com expressões muito típicas desta época e também da adolescência e provavelmente da origem que ele tem, que eu não sei se ele está lá na escola, mas eu não sei se ele é dali. O livro começa assim, vou ler aqui a primeira, um bocadinho da primeira página, uma frase ou assim. If you really, deixem-me só pôr os óculos, porque... If you really want to hear about it, the first thing you'll probably want to know is where I was born, and what my lousy childhood was like, and how my parents were occupied and all before they had me, and all that David Copperfield kind of crap. But I don't feel like going into it, if you want to know the truth. In first place, that stuff bores me. And in second place, my parents would have about 2 hemorrhages apiece if I told anything pretty personal about them. They're quite touchy about anything like that, especially my father. They're nice and all, I'm not saying that, but they're also touchy as hell. Besides, I'm not going to tell you my whole goddamn autobiography or anything. I'll just tell you about this madman stuff that happens to me around last Christmas, just before I got pretty run down and had to come out here and take it easy. I mean, that's all I told DB about, and he's my brother and all. Bom, dá para perceber mais ou menos como é que é o livro. Ele vai contando, não é? Ele está-nos a contar a história de o que é que lhe aconteceu nesta altura, e basicamente é quase como se ele nos contasse tudo o que ele pensa, sem filtro, não é? Mas ele não entra assim em grandes pormenores, assim, de muita profundidade e não sei o quê, mas pronto, é um adolescente e faz-nos conhecer, voltar a relembrar sobre a adolescência e quem nós também fomos nessa altura, não é? Pronto, embora seja muito típico americano, como eu disse. Então eu gosto da forma como está escrito. Eu gosto destas características americanas, estes maneirismos, estes sotaques, estas formas de falar. Ao longo da América temos vários estilos de inglês, não é? Então eu estou a gostar, acho interessante. Entretanto, também comecei aqui um livro fantástico. Eu não sabia bem o que esperar deste livro, não sabia bem de que era sobre. Mas senti assim um impulso de comprar. Eu acho que vi uma sugestão deste livro aqui num canal no YouTube, acho que foi no canal da Laura, e eu gostei da forma como ela prescreveu este livro. E então achei interessante o que ela falou sobre o livro e então decidi ler, que é The Time of the Assassins, A Study of Rimbaud by Henry Miller. Não me recordo qual é o nome em inglês, desculpem, não me recordo qual é o nome em português, o título do livro em português, mas foi uma agradável surpresa. Eu comecei a ler o livro, não sabia muito bem de que é que se tratava, o que é que era. Isto, no fundo, é um estudo que Henry Miller faz deste poeta Rimbaud, não sei como se pronuncia, Rimbaud, que foi um poeta, acho que do século... Bom, não me lembro. Anyway, e então ele fala um pouco sobre
sobre o que é ser poeta, não é? Sobre a poesia também, a forma como os poetas são vistos na sociedade, os escritores, principalmente os poetas, não é? E o que é que realmente a sociedade precisa de poesia, e depois a forma como um poeta, um escritor consegue viver da sua escrita. Não consegue, não é? Então, essa liberdade, essa necessidade de liberdade que sentimos e de vontade de escrever, e a forma como se sente a vida quando se tem essa característica, essa veia poética, não sei como lhe chamar. Então é sempre uma ligação difícil, quer do poeta com a sociedade, quer da própria sociedade com o poeta. Ao fim e ao cabo, acho que os poetas são vistos um pouco de uma forma, tão bem, ele escreve tão bem, ou ela escreve tão bem, não é? Mas pronto, mas não são pessoas que se dê grande importância, ou que em vida consigam. Em vida quase ninguém lhes dá importância, não é? Depois, quando morrem, é que começam a ser conhecidos, e ele era um poeta fantástico e tal, ou ela era uma poetisa extraordinária, mas em vida ninguém quis saber dela, não é? Mas enfim, está a ser uma agradável surpresa este livro, porque encontro aqui muita cumplicidade com estes dois poetas, quer com o Harry Miller, quer com o Rimbaud. Eu não conheço este poeta, é a primeira vez que estou a ouvir falar dele, creio eu, ou se calhar ouvi falar, mas não fixei. Mas já estive a pesquisar livros dele, eu sei que ele era francês, então vou tentar arranjar uma tradução para português. Neste caso vou preferir ler em português, e já vi que há um livro dele que é bilingue, portanto tem em português e em francês, da Relógio d'Água, e irei com certeza lê-lo, irei comprar para ler. Então são estes os livros que estou a ler agora, que eu comecei a ler agora no início de junho. O Odisseia, está aqui, eu não vou tirar, o meu gato saiu agora, está aqui, eu não vou tirar, pronto, bom. O Odisseia, eu estou a ler 12 páginas por dia, estou um bocadinho atrasada com a leitura, porque, atrasada ou não, quer dizer, a ideia era ler no mês de junho, mas também não é obrigatório ler só no mês de junho, podemos ler quando quisermos, não é? Estou um pouco atrasada porque eu estou a ler de manhã, antes do pequeno almoço, e estou com o sono um bocadinho trocado nestes dias, e então tenho tido dificuldade em dormir. E de manhã, quando isso acontece, eu de manhã acordo, mas já acordo tipo, não sei se vos acontece isso, parece que acordo aos trambolhões, estão a ver? Porque não durmo bem, então fico, é literalmente isso, parece que acordo aos trambolhões, e quando dou por mim já é tarde e já não tenho tempo para me sentar a ler. Então estou assim um bocadinho atrasada, mas a ideia é essa, 12 páginas por dia, de manhã, antes do pequeno almoço. 12 páginas dá quase um canto, né? Então acabo por ler um canto, não é? Mas estipulei assim, 12 páginas por dia. Foi o conselho que eu vi num canal aqui no YouTube também, não sei de cor o nome, mas eu depois vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, que achei uma sugestão fantástica para conseguirmos ler vários clássicos desta forma, lendo simplesmente 12 páginas por dia. Então eu vou deixar ficar aqui depois na descrição o link para vocês conseguirem ver esse vídeo, que eu achei muito útil também. Entretanto, eu vi 2 séries. Uma ainda não terminei de ver, mas
aliás, as duas eu não terminei de ver porque uma delas tem 3 temporadas e eu fiquei a meio da 3ª temporada, que é The White Lotus. Eu vi a primeira temporada já, acho que foi o ano passado, foi o ano passado, na altura do verão também, vi a primeira temporada do White Lotus. Gostei e não gostei, há lá coisas que eu achei muito interessantes, também já não me lembro muito bem da primeira temporada, mas houve coisas que eu não gostei, que me chocaram um bocado, mas enfim, é uma série assim meio estranha, estão a ver, mas ao mesmo tempo nós parece que não conseguimos deixar de ver, começamos a ver e depois parece que não conseguimos deixar de ver, porque é assim meio, é misteriosa, meio, é um humor negro, as personagens são todas muito estranhas, é tudo muito esquisito, mas aquilo são as pessoas, não é? Mas enfim, a primeira temporada teve lá coisas que eu não gostei, aliás, nas 3 temporadas isso acontece. E depois decidi ver a 2ª temporada. É assim, eu acho que é de grande qualidade a 2ª temporada. Há lá uma cena final com uma das personagens que já vem da primeira temporada do White Lotus. Aqui a 2ª temporada passa-se em Itália. Então tem lá umas situações interessantes que se passam em Itália. Pronto, é a parte turística, não é? E vê-se o ponto de vista. Há lá 2 raparigas que são italianas e vê-se ali do ponto de vista de quem recebe os turistas em Itália, maioritariamente os americanos e não sei quê, e também no próprio resort, não é? Portanto, vê-se ali um lado italiano de quem recebe os turistas americanos e como é que os americanos se comportam, não é? Essa parte é interessante ver. E então há lá uma cena com uma personagem que é a cena final da série que está tão bem feito que nós sentimos a angústia da personagem. Eu não vou dar spoiler absolutamente nenhum, portanto eu não vou contar em que circunstâncias é que isso se passa, mas nós sentimos a angústia porque é uma cena que se vai desenvolvendo durante quase o episódio todo e que já se vem a passar desde o episódio anterior, e ali na parte final mesmo desse episódio, desculpa, essa parte final do episódio, ficamos assim a sentir a emoção da personagem, não é? E o quanto é frio, e o quanto o medo toma conta de nós e o desespero, não é? O desespero da personagem, aquele pânico, aquele medo de que não conseguimos fazer quase nada. Porque é certo que do que é que se vai passar e a personagem está consciente do que é que se vai passar e o tempo começa a passar e ela sabe que mais cedo ou mais tarde aquilo vai acontecer e então é desesperante. Deixar passar o trator. Entretanto, vi também a 3ª temporada, comecei a ver a 3ª temporada do White Lotus, que se passa... agora não me lembro. Onde se passa a 3ª temporada? É na Índia. Não é na Índia, é na Malásia. Eu creio que é na Malásia, Tailândia. Passa-se eu tenho aqui, deixem-me ver. Eu tenho aqui, passa-se na Tailândia. Bom, acho que sim, passa-se na Tailândia. Passa-se na Tailândia e... vou por aqui. Pronto. Passa-se na Tailândia e também tem, obviamente, uma data de personagens estranhas e com
com vidas complicadas, é o mesmo humor negro. Não estou a achar tão bom como a segunda temporada, mas ainda assim estou a ver, ainda não terminei de ver. Entretanto, comecei a ver aqui outra série. A série de White Lotus, vi na HBO, na plataforma HBO. Esta série que eu comecei a ver também, não há Bela sem senão. É uma série na Netflix e é muito interessante porque anda à volta da venda de uma casa. Um casal está a vender a sua casa, que é a sua casa era a casa do marido, portanto, que herdou dos pais e que foi para lá viver com 8 anos, ele e os pais. E eles estão a vender a casa, este casal está a vender a casa porque eles estão com dificuldades financeiras e há ali muito mistério à volta do porquê de eles estarem a vender a casa, as pessoas que querem comprar a casa, todos eles têm uma história de vida, há muitos mistérios, há assim uma coisa muito, aquele humor negro que estamos sempre, não estamos a entender bem o que é que está a acontecer, mas depois de repente começamos a conhecer as personagens e começamos a perceber porque é que aquilo está a passar. Então é uma série também que eu estou a gostar bastante, que é Não Há Bela Sem Senão. Esta é na Netflix. E pronto, é assim. Vim aqui só conversar um bocadinho sobre os livros que estou a ler, sobre algumas séries que também estive a ver e que ainda estou a ver. E não sei se vocês também estão a ver algumas séries agora em junho. Às vezes também gosto de rever outras séries ou filmes que já vi. Até séries dos anos 80, anos 90, assim na altura do verão, às vezes gosto de ver. E não sei se vocês também o que é que vocês estão a ler, que séries é que estão a ver. Eu gostava de saber, porque às vezes são sugestões que já têm acontecido, enviarem-me uma mensagem a dizer, a dar uma sugestão de um filme, eu adorei, ou alguma série, ou algum livro também. Por isso, se tiverem alguma sugestão, deixem nos comentários e agradeço terem estado este bocadinho comigo. Quero agradecer a todos os que deixaram um gosto nos meus vídeos e que subscreveram o canal e aproveito para convidar a quem ainda não se inscreveu no canal Contém Livros para se inscrever e para deixar gosto também, caso goste deste vídeo, e espero regressar em breve. Então, até já!